Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Com a presença hoje do doutor Eduardo Lima Veiga, nosso eterno procurador-geral de Justiça. Os outros também foram eternos, né? Sim. São eternos. Todos são. Se não assumir o Roberto Pereira, só fala no... Roberto Bandeira Pereira, muito ciumento. Luiz Coronel. Seu amigo. Hein? Como é que é Chega um dia que os próprios devoram os mesmos. É o que está acontecendo. Sabedoria em política de um chofer de táxi. Chega um dia em que os próprios devoram os mesmos. Você sabe que essa delação premiada é exatamente isso. Os próprios devorando os mesmos. Não, é aquela frase, né? Os denunciantes se tornaram denunciados, não? Mas que coisa de louco, né, essa delação. No meu tempo era dedo duro, né, que a gente chamava, né? Agora, agora é colaboração. Bendita colaboração premiada, né? Como querem. Agora o Zé Dirceu falou em cachorros, né? Não é? Foi a frase que ele Mas disse. ele não fez. Não, ele nesse ponto, até com simpatias e antipatias, ele tem uma postura meio heróica, né? Mas vem cá, ele manteve o segredo da própria identidade para a própria mulher. Aquilo foi a aprendizagem do segredo. Não, que loucura. Foi a aprendizagem do segredo, né? Nem sob tortura ele deu o nome dele para a mulher dele. Luiz Tadeu Piva, nosso diretor regional do SESC Rio Grande do Sul. Prazer tê-lo aqui, Luiz. Igualmente, Paulo. É um prazer ter retornado ao programa, estar aí com os colegas de bancada para nós falarmos um pouco das atividades que estamos aí nesse mês. Mas tu vai entrar no entreveiro aqui também, não vem? Vamos. Não vem? Também o presidente da Unimed estava aqui, sentou onde tu estava, daqui a pouco ele estava entreverado no debate aí. É o objetivo do programa também, né? É claro. Era o Flávio, presidente da Unimed de Porto Alegre. Lênio, mas olha, parabéns, tia. Não, novo desenho dele. Cabelo cortado, a roupa inteiramente combinando, uma camisa fora de série. Se tivesse que eu dizer, esse homem é fashion. Fashion. Sou o próprio fashion. Mas para explicar o Zé Dirceu, tem uma série americana que eu estou acompanhando e olhando que chama The Americans, Os Americanos, de um filme de espionagem. São 3 temporadas. São os espiões, os ilegais que eles mandavam para os Estados Unidos e que espionavam. Você quer saber o que é disciplina? Assim, disciplina é só pegar o espião da KGB. Assim, uma coisa impressionante. É por isso que nada disso surpreende, assim. Cara, e cá, Lênio, tu que és um noveleiro, porque essas séries americanas nada mais são que novelas. Grandes novelas. São grandes novelas. Só que o americano deu uma outra roupagem, religiano, negócio e tal. Eu gosto muito. E tu não assiste novela brasileira, né? Não. E nem dá para assistir, né? Porque não leva nada assistir uma novela. Estou tentando assistir essa e os dias eram assim. Não, é isso não. Mas aí é uma chateação, porque primeiro são coisa de 8 minutos mais 8 minutos e é uma engana bobo, assim, uma coisa meio... Forçada, a história não tem pé nem cabeça, assim, ridícula. O sujeito devia ser demitido por montar uma história sem peça, do modo como montou, caricatura. Os dias não eram assim, se eram assim, as pessoas não eram tão idiotas. E depois... O talento de banalização das coisas que tem sentido que a novela é fantástico. Né? Como é fácil banalizar, diminuir sua importância. Talento de banalização. Transforma a dramaturgia brasileira de um conflito entre Ipanema e Copacabana. Sim. O mundo todo se muda para um lugarzinho, para um bairro, Brasil, e vai diminuindo. Ele começa na cidade, vai para o bairro, termina no apartamento. O último capítulo é no banheiro. E parece que os militares, o Serviço Nacional de Informações, era tudo idiota. Tudo idiota. E mais, o cara, o dono da empresa, passava cheque para o cara do DOPS. E era só ele também. Tinha ele, o cara do DOPS, e mais 2 meganhas. Quer dizer, o DOPS era uma estruturazinha desse tamanhinho e o conflito se dava porque o cara tirou uma bombinha na empresa do empresário que financiava o DOPS.
Aí o cara acaba namorando a filha. Mas isto é de uma ingenuidade, assim. Uma primariedade assustadora. Larguei. Eu me recuso a ver novela. Os primeiros capítulos pulei fora, larguei vocês, não dá. Aí os caras dessas séries americanas, a própria Netflix, eles são profissionais. Esse fenômeno dessas séries do Netflix são fantásticos. E eles estão se dando conta, o Netflix, que é muito mais barato fazer essas séries do que comprar os direitos para exibir os filmes. A gente sempre quer ver os filmes que estão sendo lançados, né? É muito mais barato fazer uma série do que comprar os direitos para exibir um filme em lançamento. Claro que sim. Então eles vão cada vez mais fazer mais séries. Eu acompanho hoje, assim, 4, 5 séries, eu acompanho. São muito boas. São muito boas. Eu digo que a novela brasileira tem uma profundidade de atravessar com água pelas canelas. Uma formiga anã é da profundidade dos calcanhares de uma formiga anã. Já estamos com o Dr. Pedro Westphalen, sorridente, anilado agora. Sempre, né? Anilado, é? Noia sempre. Noia sempre. Doutor Eduardo Lima Veiga, sorridente. Muito, olha aqui, muito. Sorridente, triste. Olha aqui, posso falar? E tudo, entendeu? Eu estou triste, mas... Os dois Luizes aqui também. Mas conformado. Ninguém pode ficar genuinamente triste pelo Novo Hamburgo ter saído campeão. Todo mundo... Vai me primeiro, dizer que nós estamos felizes. Não estou feliz. Vê bem. A afirmativa é... Eu disse ninguém pode estar genuinamente triste pelo Novo Hamburgo ter sido campeão. Primeiro porque o Novo Hamburgo foi merecidamente campeão. Informação tem prioridade. Sempre. Informação tem prioridade. Não está decidido ainda, há um recurso, porque há dois jogadores irregulares, o do Novo Hamburgo. O branquinho era preto e o preto é branquinho. Essa tá virilizada aí na internet. Mas é bom como Mas isso é informação. Isso é informação requentada. Estou ratificando a informação. Estão indo para o juízo arbitral da Suíça. E duríssimo. O Noveleto veio aqui no programa assim, eu ia fazer uma brincadeira no Noveleto, não vou fazer, porque ele vem a semana, é meu amigo, então eu vou prestar. O presidente ilegítimo vem aí. Olha aqui, eu quero lembrar o filme Carruagem de Fogo. É um filme maravilhoso, até a trilha é maravilhosa. E de superação. Esse episódio é o episódio de superação. Eu não sou de fugir da raia, mas... Para não torcer contra o Noia, eu me escondi dentro do cinema. Me escondi no cinema. Porque eu não saberia torcer contra o Novo Hamburgo. Porque eu achei que foi um episódio saber que um time custa, que o custo, a despesa dele custa uma reserva do Internacional. Me tira uma dúvida aqui. Reserva do Inter. Um salário do D'Alessandro paga o campeonato do... Paga 5 vezes. Paga todo o campeonato. Também, o campeonato dura 4 meses, ele paga mais do que o campeonato. O Derlei lá, o nosso técnico, Renato, paga um salário dele, paga o campeonato inteiro. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tem alguma confusão em campo que o D'Alessandro não esteja envolvido? Não, tem todas. Nos jogos do Inter? Tem todas. Todas? Todas. Pelo amor de Deus. Paulo Sérgio, o grande sonho de consumo do PT e um cadáver, porque o grande sonho de consumo do PT e um cadáver, por ocasião da audiência de Lula, agora no dia 10, ao juiz Sérgio Moro. Não entendi bem. Não, é o desejo. É que a causa história heróica quando aparece o morto. Edson Leiria de Uruguaiana. É isso que ele quer dizer. Deu um incidente qualquer que alguém morra. Em tempo, nossos dias eram assim. Hoje são da Lava Jato. Está dizendo aqui o Edson Leiria lá de Uruguaiana. Mas se fizerem um filme sobre Lava Jato, vai ser uma caricatura. Está sendo feito. Saudações Uruguaiana. Olha, o diretor não é mau talento. É o que fez Mas são 2 filmes, né? Sim. Nós, colorados, continuamos a dar alegrias ao Greminho. Até quando perdemos. E é bom fazer caridade com os pobres, a Carla está dizendo aqui. Está vendo? A Carla está espirituosa. Quem ri por último, ri do Inter, né? Nessa questão. Essa tu não sabia. Essa é nova. Não, essa eu sabia. Essa também sabia. Mas essa não é tão velha. Tem Libertadores ainda para a gente ter uma risada. Essa não é tão velha. Luiz Tadeu Piva e o nosso Sesc. Bom, Paulo, nós estamos aí nesse mês de maio com uma ação cultural muito grande aqui em Porto Alegre, região metropolitana, que é a 12ª edição do Palco Giratório,
que começou agora dia 4 de maio, né, que são mais de 54 espetáculos de teatro, dança, circo, que Porto Alegre está vivenciando a questão cultural em praticamente todos os teatros da cidade, né? Nós temos o público de Porto Alegre está podendo ter contato com espetáculos de todo o país, da região norte, sudeste, centro-oeste, nordeste, do sul também, espetáculos que fazem itinerância pelo Brasil e que Porto Alegre é uma das poucas cidades do Brasil em que todos os espetáculos que participam da itinerância se apresentam. Então, espetáculos com preços extremamente populares de R$10 e R$20, né? Quer dizer, não é para toda a comunidade realmente poder assistir. Do povo, né? E começamos agora, dia 4, esse final de semana tive a oportunidade de ver um musical no Teatro São Pedro, que foi do grupo Auê, do Rio de Janeiro. Fantástico, os atores tocam sentado, deitado, de pé, de pendurados, uma versatilidade com todos os instrumentos musicais, de violino a saxofone, a bumbo. Então, eu acho que não faltam oportunidades para que as pessoas que gostam de cultura tenham a oportunidade de vivenciar as mais variadas manifestações culturais. E todo mês, então, fica o convite para quem está em Porto Alegre, na região metropolitana, que... toda semana. Todos os dias, Paulo. Todos os dias da semana, de 4 a 31 de maio, tem alguma atividade em algum teatro de Porto Alegre acontecendo. Então é só entrar no site do Sesc, ver a programação, está lá disponível para todo mundo. Hoje, por exemplo, quem não hoje tem. Eu não tenho a programação aqui, sim, tá? Claro, só hoje, quero saber hoje. Mas são 54 espetáculos, são mais de 100 sessões acontecendo. E fica o convite aí para que as pessoas possam usufruir. É um momento em que a gente está com... Toda segunda-feira? Não, todos os dias. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pô, que beleza. Né? Então é um mês de... É um overview de cultura, né? E com essa... o palco giratório, para vocês terem uma ideia, ele está fazendo 20 anos de programação nacional. E o objetivo se chama palco giratório porque a gente trabalha com esses grupos nacionais fazendo esse intercâmbio, né? Então, a gente faz uma itinerância, os grupos vêm do norte para o sul, do sul para o norte, e no festival, os grupos que fazem essa itinerância pelo interior, em Porto Alegre nós trazemos todos, porque nessa itinerância não vão todos os grupos a todos os locais. É só o grupo teatral? Teatral, música, dança, né? E nós incluímos, já antecipando uma tendência para o ano que vem, que é uma internacionalização, nós teremos em Porto Alegre espetáculos da Bolívia, da Alemanha e da Itália. Porque até então o palco giratório se restringia a espetáculos nacionais, então esse ano entra também uma coprodução internacional com espetáculos... Então é isso, tem um amigo meu, e é correto isso, não é brincadeira, estou dizendo, que participa aqui do programa, ele está fazendo uma média com as namoradas, todo dia ele leva uma no teatro, diz, olha, eu vou te levar ao teatro hoje. Olha, pode até ser, mas se for... Investe R$20. Mas se for, ele está fazendo uma boa média. É uma bela média. Para cada uma. Porque... Para cada uma. Não, olha, todo dia ele vai ao teatro. Né? Com uma namorada? Uma namorada diferente. Pois é, eu também. Porque são 13 estados... Só vou dizer as iniciais dele. Viu, Paulo? C. São 13 estados brasileiros mais 3 países. Tá? Eu pensei que ele estivesse gastando a nota, Tina. Tá, mas o que interessa, 10 e 20 o que interessa não é a quem nota. Quem é que paga 10? E 10 paga quem tem vínculo com o setor terciário, né? Que são as pessoas que têm o valor subsidiado pelo SESC. E paga 20 quem não tem vínculo com o setor terciário. Tá? Porque a sorte é que todas as namoradas são comerciárias. Tá, e se não for... a gente está evitando de usar o termo comerciário, porque isso é uma questão que de vez em quando causa um pouco de... A gente tem que achar um termo nessa história toda. Porque a gente fala de comerciário, mas na verdade o SESC atende todas as pessoas vinculadas ao setor terciário. É comércio e a prestação de serviço. Né? E muitas pessoas do setor de hospital, clínica... Eu usei o SESC muito na Cruz Alta, a academia do SESC em Cruz Alta. Esse pessoal do serviço pode usar o SESC, muitas vezes sabe, não pode, não usa porque desconhece. O termo comerciário,
ele vincula Mas era pela muito ao qualidade setor do da comércio academia. e o pessoal da prestação de serviços se exclui. Olha, o Fala, doutor Pedro Westphalen, Não, a que é academia médico... do Alto Sesc é muito boa, usava a academia lá pela qualidade dela. Ah, que bom, Pedro. E o preço também, né? Mas a qualidade era muito boa a academia lá. Na verdade, isso é uma preocupação que nós temos aqui, poucas pessoas sabem, mas todos os serviços do SESC a gente trabalha com certificação ISO. Muito bom. Embora não seja um pré-requisito mercadológico para nós nos preocupamos e nós temos, então, desde a nossa hotelaria, educação infantil, restaurantes, hotelaria, todos os nossos serviços têm certificação de qualidade concedido pelo Bureau Veritas. Então, é uma política que a gente adotou. adotou. Um trabalho com o SESC, que é a Federação dos Hospitais, todo ano uma gincana de Os Jogos da Saúde, Jogos da Saúde, e a Rainha da Saúde. Aliás, tu foste nosso jurado várias vezes, né? Jurado e fizemos junto. Porque no Rei da Saúde ou na Rainha? Na Rainha da Saúde. O rei era eu. O rei era o concurso. Presidente, eu fui convidado para uma palestra em Torres e era sobre terceira idade. Eu li Schwartzman, Volkswagen, Neugebauer, preparei um trabalho, viu, Grêmio, sobre terceira idade. Cheguei, entrei na pista. Eram 3.500 pessoas com vários uniformes, cada cidade com uma, e eu senti, vou dançar. Aí eu levantei a mão e disse, quem é que sabe essa marchinha? Bandeira branca, amor. E veio aquele povo. Bom, passei a noite inteira lembrando marchinha. Esse teu evento que tu falasses aí é um programa que nós temos que é a maturidade ativa. Foi isso. Na verdade, as pessoas... A gente está agora discutindo a questão da previdência. Maturidade ativa, que bom nome, eu estou chegando lá. A gente mudou, Pedro, na verdade. Maturidade ativa, tá bom, né? A pessoa se aposenta... Eu prefiro jovem há mais tempo. Maturidade ativa também. Então fica aí essa programação cultural. E a questão da saúde também, que é uma questão que nós temos também um trabalho muito forte. Amanhã, aliás, às 8h30 da manhã, nós estamos largando a nossa carreta da odontologia do Odontosesc, que vai ficar fazendo atendimento gratuito à população da Restinga. Conseguisse, finalmente. Quantos meses tentando na prefeitura para conseguir? Não vem ao caso. Não, mas eu sei porque eu acompanho. Nós acertamos uma parceria... 2 meses tentando Nós acertamos uma parceria com o município. E a partir de amanhã, então, a comunidade da Restinga vai estar recebendo atendimento odontológico gratuito. Pô, parabéns. Em parceria com E tem os idiotas, imbecis, que querem acabar com o sistema S, que é uma idiotice. Volta e meia vem esse assunto, doutora. Nós temos... Tudo que funciona no Brasil, eles querem destruir. Tudo. Nós temos 5 carretas odontológicas. Querem acabar com o serviço militar, que é o melhor serviço social que nós temos hoje, protagonizado pelo Estado, é o da incorporação. Eu lembro quando o Fernando Henrique Cardoso resolveu desincorporar uma incorporação inteira no meio, os jovens saindo chorando do quartel, no mês de julho. Queria ser o Dolau Bilac. Quem? Dolau Bilac. Não, o Dolau Bilac era idiota. Mas ele criou o serviço militar obrigatório. Que não é obrigatório. Hoje, o problema é que tem mais voluntários querendo servir do que não. Hoje está difícil botar alguém no quartel, porque todo mundo quer entrar. Do jeito que está. É ou não é, Lênio? Tu que é um esquerdista nato. Eu não servi no quartel, eu fui... Tu serviu onde? Eu fui dispensado porque eu tinha sofrido um acidente e aí eu estava impossibilitado, você não teria ido servir. Mas tu achas que o serviço militar é interessante ou não? Não, é um modo de... Não tem nenhum mistério nisso, né? É um modo de socialização, de sociabilização... das pessoas de baixa renda ou do interior, também é um modo até de ascensão social, de tirar o sujeito, assim como os seminários antigamente, tirava o sujeito os da patronatos. família. Tirava o sujeito da família, o sujeito, assim, sem nenhuma ofensa, mas era salvar o cara, né? Os patronatos desapareceram. Nós que fomos do interior aí, o Lênio também foi. Tirar o sujeito de algum lugar. Tinha patronato lá. Bagé, Uruguaiana, Cruz Alta, Cachoeira, tinha os patronatos. Beleza. A possibilidade do sujeito sair de um lugar agreste, duro, com pouco acesso de saúde, educação, etc., e ser catapultado para um seminário, para um patronato ou para o quartel, algum lugar, era um salto numa sociedade como a nossa, que até pouco tempo atrás era uma sociedade agrária ou rural, até 1930, e mesmo até 1990, 85, o Brasil não era melhor do que a Iugoslávia, não sei se é hoje, mas
a própria Alemanha Oriental... Olha aqui, ó, o problema, Olênio, desculpe dizer, nós aqui no Rio Grande do Sul, nós éramos primeiro mundo e não sabíamos. Nós tivemos um trem pampeiro, semelhante da Europa, tivemos o trem minuano, espetacular, que eram iguais aos da Europa, depois o húngaro, que até hoje tem igual em Portugal, toda Portugal é servido com trem tipo húngaro, nós tínhamos bonde em Porto Alegre, nós tínhamos trolley em Porto Alegre, e o que sobrou disso tudo? Nós tínhamos hidrovias, nós íamos de Cachoeira a Porto Alegre de gasolina, passageiro, 2 andares. O que sobrou disso? Nada. Nós tínhamos trem, trem do centro de Porto Alegre até Vila Assunção. O que sobrou disso? Aquilo que a Europa tem hoje de magnífico, de não poluente, de avanço e de mobilidade mais barata e segura, porque o problema das rodovias é a insegurança, o problema, quantas mil vidas, por exemplo, você poupa andando de trem ou duplicando rodovias. Como nós não podemos duplicar rodovias, o Brasil foi feito para poucos. E botaram na Europa, botaram rodas de borracha nos trens. Isso. A questão era ruídos, a questão era... Sim, hoje os trens já estão imantados. Não tem nem roda. Hoje. Para quem não sabe, imagina assim a cena. Você está em Porto Alegre e você, ao invés de ir para o aeroporto, fazer todo o negócio, sai daqui. Imagina se fosse possível, né? Como atravessa a França, atravessa a França ou a Espanha, você sai atravessa o Canal da Mancha e vai ao Rio de Janeiro de trem, poderia ir a Brasília de trem. Então imagina eu posso dizer para vocês, todos já viajaram de trem provavelmente na Europa. Eu especialmente peguei um trem que me encantou, que em Málaga até Madrid. E o sujeito vem ali gin tônico. O cara não vende, ele é um serviço de bordo como a Varig tinha nos bons tempos. Mas tu está falando isso hoje na Espanha. Hoje na Espanha. Minuano, como é que era? Não te serviu a refeição no teu banco? Sim. Serviu a refeição no teu banco. Vinha... Aí tu vê o seguinte, Paulo Sérgio. A ferromoça vinha lá para servir no teu banco. Olênio, que tiro no pé. Do tempo do Império das ferrovias. E lá fizeram. E hoje não faz. Mas o Brasil tinha... E todas as estações de trem no centro da cidade. Aqui tiraram as estações de trem do centro, lá em Cachoeira no centro, descendo no centro de Cachoeira. Aí jogaram lá no fim do mundo, quer dizer, para acabar mesmo. Me corrijam aí, o Império Brasileiro, o Brasil era o país que tinha mais quilômetros de ferrovias, né? Não sei isso, comparado com a Rússia, não sei. Não sei. Mas diz que Siberiana, vou checar esse dado, mas tínhamos bastante. Era um dos maiores do mundo. Foi a grande luta do Mauá, né? O Mauá é um personagem. Paulo Sérgio, amigos, alguns imbecis detentores de mandatos voltam a insistir em nível federal em reforma tributária, aumentando alíquotas de tributos e recriando o IPMF. Não é IPMF, é PMF, que aí não passa para os estados. Imposto passa para os estados e municípios. Então, eles criam a contribuição para ficar no poder central. Esquecem que vivemos estupenda recessão. Tirar dinheiro do povo é maldade, piorando ainda o quadro. Abraço especial ao Luiz Tadeu Piva, Jorge Lisboa Gueuzer de Erechim. Um abraço, Jorge. Mas ninguém quer simplificar a cobrança de impostos, né? Por exemplo, imagina se algum gaiato... Isso é mais ou menos como os trens, assim. Todo mundo sabe que o trem é melhor, mas a gente não faz. Todo mundo sabe que se nós tivéssemos 3 impostos apenas, ou 4... Era melhor. Não faz. Nós gastaríamos quanto a menos do PIB para cobrar, porque uma coisa é, quanto mais você complica, mais gasta para cobrar. Então... esse manancial de portarias e tudo que se tem para tentar cobrar impostos e a máquina arrecadatória. Nós chegamos a um ponto, e eu não vou fazer juízo de valor aqui, nós chegamos a um ponto que no Brasil nós estamos voltando como era o tempo da arrecadação do Império, ou bem das colônias, em que a máquina arrecadatória tem comissão pelo arrecadado. Vocês sabiam disso? Não sei se o nosso telespectador sabia. O cara que te multa na receita, ou o cara que te cobra o imposto, ele ganha comissão por produção. Vocês sabiam disso? Sabia. Sempre soube disso.
Pois é, E quem é que aprovou isso? Os parlamentares. Sim. É o que ele está dizendo aí. Agora, eu estou vendo aqui a nossa bancada, eu acho que aqui todos nós ganhamos a eleição na França. Se tivesse Luiz Pereira ali, não diria a mesma coisa. Se tivesse Dienaro, não diria a mesma coisa. Não, os dois não diriam. Fontes, não, claro. Não diriam. Não, nenhum diriam a deles mesma iria... O quê? Não, o Luizinho não iria... O quê? Não iria, não. Vou ligar pro Luizinho. Não iria. Por favor. Não iria. Quer apostar comigo? Eu posso Liga pra ele. o Luizinho Pergunta pra Marine ele. Le Pen. Não ia Marine Le Pen. Mas o que vocês acharam da eleição do nosso Emmanuel? Até me surpreendeu, né? As coroas estão adorando, né? Porque ele tem 39 anos, o valor dele... Não 25 anos fala, mais. não fala que houve uma manifestação de um colega jornalista aqui e a minha esposa ficou tiririca. Por quê? O que tem contra as coroas? Coisa mais linda. Mas então, eu estou saudando ele, tio. Ele é um cara fora de série, até nisso ele é. Até nisso. Ele é metido bonitão, assim, né? 26 anos mais Não, que ele ele, né? escolheu uma mulher quantos anos mais velha que ele? E depois 25 anos. E depois tem o seguinte, não existe no mundo homem que não tenha se apaixonado pela professora. Ele realizou esse grande sonho. E fez ela se apaixonar. Exatamente. Não é, Aliás, várias professoras. Várias professoras. Aliás, eles estavam chamando Muita essa eleição gente da eleição freudiana, né? Foi a Marine Le Pen que expulsou o pai do partido, né? De uma certa forma matou o pai, né? E ele que casou com a mãe. Boa, essa. Eu acabei aprendendo Foi a espanhol por eleição paixão. freudiana. Olha aí, olha, Uma eleição desculpe, viu? freudiana. Se ele tem a idade da esposa dele, 65, Ela tem 65, a esposa e dele? ele 39, né? Então, faz o caminho inverso, não estava estranhando, né? Não, Mas agora tem homem é uma mulher muito bonita. Ela é uma mulher, tem 65 anos, eu achei que fosse menos. Foi muito bonita. Muito mais bonita que a Le Pen. Mas pô, pega 39 mais 25, muito mais quanto bonita é que que a dá? Le Pen, sem dúvida. E a Le Pen é mais jovem. Tem que 48. Só 48? 48, Pô. Não. É uma questão de conservação, de genética. Agora, gente, o que interessa? A Le Pen, A eleição francesa para nós tem todo o interesse. Não interessa. Todo mundo tem que ter interesse na eleição Eu achei francesa. que interessa a mulher dele, nada. A mulher nada. Mas isso eu não diria. a eleição, muito. Ô, Paulo, eu quero lembrar que um episódio, para mim, foi dos mais fortes, mais referenciais que eu vi. No dia que o eleito da Holanda venceu a eleição, ele era, naquele dia, o homem mais importante do mundo, porque ele representou uma vitória do sentimento europeu. Esse homem foi encontrado nas ruas, sem gravata, indo para pegar o metrô, sozinho. Você contou. Quer dizer, quando eu vi essa cena, eu disse, meu Deus do céu, isso é um curso de modéstia para o poder, né? É um curso O prefeito de Londres vai de bicicleta para o trabalho, vai e volta. Vou dizer uma obviedade, todo mundo já sabe, mas o presidente do Tribunal Constitucional da Dinamarca, ou Suécia, também vai de bike. Mas lá pode ir de bike. Não, também. Eu li uma biografia que o prefeito de Londres escreveu sobre Churchill e escreveu que ele indo de bicicleta para a prefeitura, parou numa praça e tinha uma praça Churchill. Ele perguntou para o cidadão da Inglaterra quem era, sabia que era Churchill, não sabia quem era. Então ele resolveu escrever uma biografia interessante desde da infância do Churchill, porque ele foi um homem que foi fundamental numa fase das nossas vidas, não é? Decisiva. E as pessoas esqueceram dele. Então ele resolveu escrever um livro. Imagina. Mas tanto é que ele, pós-guerra, ele não ganhou eleição. Ele foi ganhar depois. Mas hoje as pessoas nem sabem quem foi Churchill. Agora, é impressionante a importância dele naquele momento histórico. Sim. Fundamental. A formação do Churchill, como é que ele foi formado, como é que ele foi forjado, é fantástico. Esse enfoque que ele deu, eu quero lembrar, esse enfoque foi dado a ele. Quero lembrar, lembrando o Churchill, lembrando o episódio em que o general de Gaulle vai como exilado, e o Churchill o tem como um exilado. E ele faz o discurso para a França. A França de hoje está cheia de covardes, mas eu creio no espírito de resistência. A história me deu o destino de Joana d'Arc. Eu creio que em cada francês nascerá o sentimento de resistência. Que discurso! Mas o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou mesmo receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança. O resto é charlatão, que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida.
Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS. CREA-RS em Foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo assim atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e nos serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança, o número é o 0800 510 2563. 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. A melhor dica para quitar o financiamento da casa é o consórcio de imóveis da Unicred. Você pode negociar um desconto no débito e ficar livre dos juros e assim a Unicred ainda ajuda você na própria documentação. Informe-se sobre as cartas a partir de R$250 mil e outros benefícios. Acesse unicred.com.br/central-rs/consórcio ou converse com seu gerente. Unicred, mais valor para você. Boa noite, Paulo Sérgio. Qual a opinião da bancada a respeito do Lula falar que, se não for preso e for eleito em 2018, vai mandar prender o pessoal da Lava Jato por mentira a respeito dele? Abraço de R. Zago. Opa, não é o Antônio Carlos Zago. Eu acho que ele poderia responder muito bem isso. Mesmo que ele seja eleito presidente da República, em algum futuro, ele não tem como prender ninguém, quer dizer... Não é atribuição do presidente? Não é, o presidente da República não prende ninguém. Então, isso aí é uma bravata, é mais uma bravata. Mas você passou completamente de tanta razoabilidade, não tem? Isso é uma coisa... Eu já acho que foi uma... que é uma bravata. Sim. Naquele sentido, assim, de que eu calculo o que eu estou dizendo. Sim, claro. Claro, ele quer produzir esse efeito mesmo isso é um ato de provocação. Por que vocês não dizem que o salário do atacante Miller, do terceiro colocado do Campeonato Gaúcho, paga a folha do ano do Noia, Armando Machado? Vou dizer agora mais. Vou dizer, o salário do Miller, o salário do Barrios, o salário... Alessandro... Todos eles. Quais são os jogadores do Grêmio, do time titular, ou do Inter, do time titular, que não pagam no mínimo 2 folhas do Noia? É isso aí. Sim, todos eles. Então, onde está escrito X, leia-se Y, Z e etc. Luan. Boa noite, por gentileza. É possível perguntar ao deputado Pedro Westphalen? Claro que é possível. Quando ele vai providenciar a recuperação da RS 377 entre Capão do Cipó e Santa Tecla, por onde escoa a maior parte da produção de soja no estado, rodovia intransitável com enormes crateras e vários acidentes. Já começamos a fazer o tapa-buraco que vem aqui. Deixa eu lhe dizer quem é que está perguntando. Marta Fraga, médica e produtora rural na Fazenda Triângulo. Marta, tudo bem, Marta? Olha aqui, ó, nós fizemos ali de Santiago a Capão do Cipó um restauro completo, a estrada está completamente nova. Aliás, essa estrada nunca terminou, ela foi feita só a base dela. Começamos um tapa-buraco de Capão do Cipó para Santa Tecla e agora vamos intensificar os trabalhos a partir dessa semana. Chegou o asfalto, nós contratamos a empresa e demos ordem para continuar os trabalhos. Mas lá, nesse primeiro momento vai ser um tapa-buracos. Naqueles 10 quilômetros da chegada de Santa Tecla que eu passei lá, vamos ter que fazer um restauro completo, que não tem como fazer tapa-buraco. Isso é imediato, isso é para iniciar logo, mas é um trabalho para 50 dias. É um trabalho tão lento porque é muito tempo, muita coisa e realmente está muito estragado. E hoje é um dos piores trechos do estado. De Santa Tecla a Joia, também abriram alguns buracos que não tinham, mas é um trabalho mais rápido, isso aí em pouco tempo será consertado. Posso fazer uma propaganda só? Sim. Do OSU? Eu não sei se quanto tempo está, mas para o nosso telespectador que quer ter acesso ao que está escrito no Sul, é fácil entrar no site do OSU, clica, é de graça. Mas também há outros modos hoje. E aí é um avanço do OSU. Se, por exemplo, eu escrevo uma coluna no sábado, se você quer saber o que eu escrevi, escreve Strec OSU. Ou lendo Strec OSU. Aí vai aparecer as várias coisas e vai aparecer o do dia, provavelmente, já no sábado. Isso foi reivindicação sua. Foi reivindicação minha, agora está no mundo. Por exemplo, uma coluna que antes ela estava presa, ou toda notícia,
ela era acessável gratuitamente por 2 modos, o modo PDF e o modo, como é que chama? Flip. É fácil. Agora também a notícia, ela é móvel, ela é tirada e pode, como você faz de um jornal. Como um banco de dados, né? Banco de dados. Hoje a Folha de São Paulo, embora você tenha que ser assinante, no caso do Sul, não que é vantagem. Você põe assim lá, secretário dos Transportes, Rio Grande do Sul, Westfalen, e tal. Vai aparecer, e aí você bota o Já link. lota o banco de dados. Exato, sim. Agora no Sul também. O Sul agora também. Então, para todas as pessoas que querem assistir, que querem ler a notícia, as notícias e querem saber o que os colunistas do Sul escrevem, é só colocar o seu nome. Vou fazer uma pergunta indiscreta. Como correu muito essa versão de que o voto dos 3 ministros que libertaram o Zé Dirceu, era um aviso para o Pallotti: olha, não precisa fazer delação, que tu também vai ser solto. O que tu acha dessa versão? Escrevi hoje sobre isso, né? Está nos sites jurídicos e amanhã provavelmente sai um artigo meu num dos grandes jornais, e também dei uma entrevista para o jornal Época. A revista Época. Muito boa. E a minha tese é muito parecida com a do Reinaldo Azevedo, nesse sentido, que, aliás, eu tenho tido boas conversas com ele, quase diárias. Dá para notar. E nós não achamos, Reinaldo, eu e mais algumas pessoas, que isto faça parte de uma conspiração, no sentido de que isso possa... Conspiração é uma palavra muito forte para isso, né? Ou assim, no sentido de que, olha, o Palocci você não precisa delatar porque nós soltamos você. É bem provável que também Palocci possa ser libertado pela turma, porque é ela que é competente para julgar. O ministro Fachin não vai conseguir levar para o plenário, porque tecnicamente não há motivo para levar. Então, temos um Supremo avisar... político, um ex-presidente que desafia a justiça ameaçando botar fogo no país. E a CUT prometendo colocar 20 mil pessoas na audiência do Lula, e tudo isso com o nosso dinheiro. Quem fala mal dos militares concorda com esses abusos? O Marcelo Portes. Eu pediria ao Lula a grandeza do Jean Goulart. Que quando o Brizola pediu para ser nomeado ministro da Fazenda para armar o Brasil, ele disse: não será em meu nome que o país vai sangrar. Não é isso? Lembre-se como gesto de grandeza do presidente Jean Goulart. Não vai acontecer, não vai ter esse gesto de grandeza. Faça esse elogio do Jean. Mostre para o secretário Westphalen quem é que tem que ser humilde. Quem nos deve é o Brasil. Aliás, o Brasil nos rouba. Marciano Schaefer, de São Leopoldo. Ele complementa: o Rio Grande não está quebrado, está roubado pelo Brasil. Se esse dinheiro ficar aqui, em 10 anos, seria um país do primeiro mundo. Basta de Brasília. Concordo em parte com o nosso ouvinte aqui, realmente. A Lei Candir foi um dos problemas que nos achacou, isso tinha acontecido há muitos anos, mas o Rio Grande foi mal administrado, irresponsavelmente, por muitas décadas. E também é responsável pela situação que nós estamos vivendo hoje. Não só colocar a culpa nos outros. Houve realmente da parte central esses desvios, mas o que se fez aqui com irresponsabilidade não foram poucas coisas. Queria voltar um pouquinho, Lênio, a esse assunto. É verdade isso que tu estavas referindo, mas eu fico um pouquinho na dúvida se não houve mesmo. Porque os procuradores da República ali de Curitiba trouxeram uma série de posições da segunda turma do Supremo, em que eles têm mantido preso, recentemente, em situações muito menos graves do que a do José Dirceu. E eles mudaram o entendimento deles, no caso do José Dirceu, pontualmente. Então a gente fica assim, dá para a gente pensar, né? Por que resolveram mudar agora no caso do José Dirceu? Aí tem 2 componentes também, né? Deixa assim, antes que tu me responda. Primeiro, por que resolveram mudar no caso do José Dirceu? Segundo, eu não vi no acórdão, pelo que eu li por aí, quer dizer, não li o acórdão, mas pelos comentários que eu vi e o que eu li um pouco sobre o julgamento, eles simplesmente chegaram à conclusão de que ele estava preso há muito tempo, né? Em razão da condenação de primeiro grau, e que não foi. Mas a pergunta que não quer calar assim, há quanto tempo o processo chegou no TRF?
Ele está preso há quase 2 anos, é verdade. Desde o primeiro grau. Mas há quanto tempo o processo chegou no segundo grau? Quer dizer, há algum indicativo de que o processo está demorando demais? É a segunda pergunta, sabe? Assim, que isso não chegou em nenhum momento. Se disse isso. Não, olha, o processo efetivamente parou em algum lugar. Ele está demorando demais em tal fase. Não, ele vem vindo normalmente. E não há nenhum indicativo de que ele chegou, ele está parado no gabinete há 6 meses. Não. Mas pode haver nada disso foi dito, pelo menos que eu tenha visto, nada disso se explicitou. E terceiro, nenhum daqueles argumentos que embasaram a prisão foram contraditados. Ele diz, olha, não aconteceu isso. Ele, durante a instrução do processo, não, ele não recebeu, ele não... Nada daquilo foi contraditado, entende? Então, todos os argumentos que justificaram a prisão continuam rígidos. Então, eu confesso que eu acredito um pouquinho nos lobisomens, sabe? Que eu não soltos por aí. Olha, quem ajudou a liberar Zé Dirceu, paradoxalmente, foram os próprios rapazes do MPF, que foram para cima do Supremo e taticamente cometeram um erro muito... Eles mesmos reconhecem isso hoje. E outra coisa, hoje alguém levou... Eu ouvi essa frase, rapazes. Os jovens. Chamou de rapazes. Não jovens. Era digno mas de um ministro se referir ao SP logo e à tu Polícia que era Federal, tão contra o Gilmar Mendes há pouco brincadeira, ele usou essa expressão. Quem? Tu? Eu e o Gilmar Mendes? Vocês são afins? Não, eu tenho preservado a legalidade e se você for atrás, eu até mandei para você o link, veja um artigo que eu escrevi há pouquíssimo tempo sobre os erros e os acertos do ministro Gilmar Mendes. Perca-se o bonde, mas não se perca a elegância. Ele não podia dizer, é brincadeira daqueles... Não, sim. Ele não poderia Mas dizer. antes disso... É desrespeitoso. Antes disso, os procuradores da República, portanto, os jovens procuradores da República, acho que a gente pode chamá-los de jovens, porque eles são... todos em torno de 40 anos, 35, Deixa eu só fazer um parênteses sobre isso. É verdade, porque para alguns cargos na República a experiência é valorizada. Tanto é que para alguns cargos na República se exige idade mínima. Mas para os mais elevados cargos da República, a idade mínima é 35 anos. Então, eu ouso dizer que a partir dos 35 anos se reconhece que já se tem experiência suficiente para exercer qualquer cargo na República, sim, inclusive de ministro do Supremo e inclusive de presidente da República. Claro. Então, como todos aqueles jovens têm mais de 35 anos, eles estão reconhecidamente com experiência suficiente para exercer qualquer cargo na República. Então, chamá-los de jovens nesse sentido de inexperiente... Que é pejorativo. É pejorativo, jovem, evidentemente, que tem um cunho de querer menosprezar. Mas eu os chamo de jovens não no mesmo sentido que o Gilmar Mendes fez, que é outra Tenho história. Certeza disso. Jamais pensei que fosse no outro sentido. Não há gênios abaixo de 35 anos, a não ser em algumas áreas como física, química, o Mozart era 12 etc. anos dando recital de piano. Sim, mas aí essas questões... Bom, mas temos o guri aí do The Voice, que quantos anos? 10 anos, ganhou a medalha Farroupilha da Sociedade. Mas aí é provocação tua para cima de mim, eu não vou aceitar essa provocação. Mas voltando a essa forçação de barra com relação à prisão do Zé Dirceu, que foi feito para cima do Supremo Tribunal, também contribuiu para a denúncia oferecida exatamente por isso, essa denúncia oferecida e que fez com que se criasse esse clima e o Supremo não vai se dobrar. E ali por trás tem outra discussão forte, que é o problema... Nós estamos esquecendo da importância do Tribunal da Quarta Região aqui, a segunda instância que está aqui. Crânio, olha aqui. Quando começa a aparecer tendência de voto, começa o Supremo a perder a sua maior virtude, que é a isenção. Quando tu começa a flagrar tendência de voto, antever tendência de voto, as águas não estão limpas. Eu diria mais, Juliane. Assim, o fato, assim, eles podem ou não ter pretendido causar esta ou aquela impacto com o oferecimento da denúncia. Uma pressão. Que pode. Vou tentar me colocar no lugar deles. Olha, o Supremo vai decidir. Eles precisam saber
que não tem só isso contra o José Dirceu. Que não é só isso, eu estou com isso aqui pronto, eu vou largar para que o Supremo saiba. Olha, tem outro processo contra o José Dirceu aqui. O Toffoli tinha sido muito advogado bem, do... Muito bem. Advogado do José Mas Dirceu. mesmo que não seja assim, ó. Mas eu vou invocar deixa eu colocar aí. Bem conservador. Se isto pode determinar a prisão ou a soltura do Zé Dirceu, o fato deles oferecerem mais uma denúncia ou não oferecerem, eu quero dizer o seguinte, nós estamos mal do Supremo. Agora, antes de vocês continuarem, nós temos que chamar o Momento Engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro, você sabia que o plano previdenciário Senge Previdência obteve um rendimento de 23,5% em 2016, superando a maioria dos investimentos? É isto mesmo, em tempos de incertezas é hora de garantir o seu futuro. Por isso você precisa conhecer o Senge Previdência, um plano moderno, ágil e rentável e que cresce a cada dia. Por outro lado, em matéria de saúde e bem-estar, o plano Senge Unimed é a melhor opção do mercado para os engenheiros e para os seus familiares, com mensalidades diferenciadas e qualidade inigualável. O plano de saúde do Senge já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários, que agora contam também com planos regionais para Caxias do Sul, Bagé e para Santa Rosa. Se você já é sócio do Sindicato dos Engenheiros, parabéns. Se ainda não é, associe-se e aproveite estas e as demais vantagens e benefícios exclusivos. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Vamos agora ao quadro Saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Lídia Longinotti. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre as possibilidades de cura do câncer coloretal. O câncer coloretal tem cura? Para a nossa sorte, a evolução do tratamento do câncer coloretal tem sido muito rápida. Hoje, o câncer coloretal é altamente tratável e curável. Quanto mais cedo o tumor for detectado e tratado, maiores são as chances de cura. Daí a importância de realizar colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. Com os avanços da medicina, hoje podemos tratar os pacientes de forma personalizada, analisando as alterações em cada tumor e propondo tratamentos específicos com menos efeitos adversos e resultados superiores. Procure sempre um especialista. Obrigado, doutora Lídia. No inverno somem daqui os S's. O Sebrae, por exemplo, fechou este ano aqui em Osório. Mas o quê? Sai de lá? O Sérgio sai de lá? Não. Não, na verdade... Tem que assinar aqui, as pessoas não assinam. Se não assinam, eu não vou ler mais. Tá, na verdade, assim, nós estamos lá. Na verdade, nós temos atividades permanentes em Pinhal, Tramandaí, Capão da Canoa, e estamos em Torres permanente. Inclusive, em Torres, a gente está com a carreta da medicina fazendo exames gratuitos para a população de Torres, com mamografia, oftalmologia, eletrocardiograma, ecografia. Então, nós procuramos manter no SESC e o SENAC também, que tem unidade em Capão da Canoa, Tramandaí, Torres, o litoral norte está bem atendido. Bem atendido, sedes novas, bonitos. Então, isso é uma preocupação que aconteceu realmente. Nós tivemos uma dívida com o litoral, mas essa dívida está saldada. Eu acho que, com relação ao sistema do comércio, o litoral norte está muito bem atendido. Nós estamos com escola de educação infantil, inclusive, com um programa de gratuidade para os comerciários, em Tramandaí atendendo, com a programação acontecendo o ano todo em todos os municípios. Então, acho que com essa questão do sistema S, essa preocupação, acho que ela não é procedente. Então, o Gilmar de Nova Petrópolis. Do pessoal ficar sabendo. Por que entre Vale Real e Feliz acabaram com os pontos de ultrapassagem em 15 quilômetros, onde não tinha permissão, onde tinha permissão, agora tudo é faixa dupla? Não, isso tem locais que dá para ultrapassar e tem faixa contínua. E o trânsito cada vez fica mais difícil. Mas aí são razões técnicas. Com certeza o pessoal que faz engenharia de trânsito tem esses cuidados. Não iam fazer o descalabro de não deixar a ultrapassar onde pode. Tem razões técnicas, a nossa engenharia de trânsito é muito boa
E funciona com muita responsabilidade, não tem por que dificultar o que não tem que ser dificultado. O Sebrae está fazendo um trabalho maravilhoso na região da Campanha. E eu vi um almoço em que se demonstrou que, né, no espaço geográfico que ocupa a região da Campanha tem 14 municípios. Naquele mesmo espaço na Itália tem 4.000 municípios. Então, para tu ver a questão do quanto precisa agora com azeite, vai surgir Pinheiro Machado. Surgiu não, já está lá. Não, Diogo. Gente do Batalha lá, espetacular. Batalha, eu almocei com ele. Quer dizer, aquilo ali é um projeto maravilhoso. Projeto não, a realidade. Não, Diogo, projeto para muito mais do que para que não fique 30 produtores, mas 3 mil. Eu quero dar uma frase ainda aqui, daquele assunto anterior. Eu estou com o editorial do Jornal do Estado de São Paulo, que é um jornal que todos sabem, um jornal conservador. Talvez no espectro dos jornais brasileiros é o que mais se coloca no lado conservador. E ele fez um editorial logo depois desse episódio da soltura do Zé Dirceu e disse: o maior inimigo da Lava Jato são os seus componentes. E eu vou acrescentar: o maior inimigo da Lava Jato são os seus componentes, as suas atitudes, a sua tentativa de fazer atravessamentos, a democracia. Quanto nós queremos pagar para a democracia? Nesse jogo nós investimos tudo no sentido de que mesmo não haja mais depois democracia. Eu sou daqueles que fico com o pé atrás e acho que depois no caos não há direito. Depois do primeiro tiro não se sabe mais quem está atirando. Eu prefiro muito mais prudência, mais cautela. Primeiro, eu não tenho nenhuma ilusão de que você acabe com o crime e a corrupção. A sociedade vive de vícios privados, benefícios públicos, é a fábula mais liberal que existe. Barão de Mandeville, vejam lá, a fábula mais liberal que existe. Não há sociedade sem vícios. O que você precisa, obviamente, é controlá-los. Se você acha que não pode controlá-los e, portanto, acabar com tudo, você está abrindo mão da própria sociedade. Eu sou mais prudente. Não vou com tanta sede ao pote. O Bartolomeu Mairesse. Boa noite, Paulo Sérgio Bancada. Desculpe a minha ignorância, mas poderíamos explicar que reflexos teríamos aqui no Brasil com o novo presidente da França? Todos os reflexos? Todos os reflexos. Claro, mas foi uma parceria comercial. Um dos reflexos, comercial direta, né? Um dos reflexos sérios é que o mercado comum europeu se assentava em 3 países básicos, vamos dizer que a Inglaterra, a França e a Alemanha. Né? Ficou agora assentado na França e na Alemanha. Se a França resolver sair do mercado comum europeu, acabou. Que sairia, né? Que sairia, europeu, né? Com a Marine Le Pen. E justamente no momento ela teria um compromisso, né? Ela teria que sair, né? Ela sairia. Eu acho que eu quero dizer uma frase. E justamente no momento que o Brasil está voltando os olhos para o mercado comum europeu. O que tinha abandonado, né? Eu quero dizer uma frase para o Clênio. A Lava Jato não é uma edificação da democracia, é uma terraplanagem para que se comece a edificar alguma coisa. Claro, desde que continue com o piso. A Comissão dos Auditores Fiscais, Lênio, se chama RAV, Receita Arrecadação Variável. Isso tem outros nomes para outros cargos que cobram impostos ou contribuições. É a minha contribuição especial, Fernando Santos. Obrigado. Informação é importante. Os telespectadores têm que trazer essas informações, porque tem áreas que a gente tem a informação. Eu mesmo perguntei se vocês sabiam disso, e ele está ajudando agora e pode trazer outras informações. Parece que todos recebem em percentuais diferentes. Eu não sei bem como é que isso funciona. A folha do NOI é de R$175 mil por mês, está dizendo o Leandro aqui. Confirma o que nós dissemos aqui. Os ditadores mandam prender seus inimigos. Joel, de Passo Fundo. Eu não entendi. Não, aí você não tem mais democracia. Aí já não dá para falar. Né? Por gentileza, é possível perguntar ao Pedro Westphalen quando ele vai providenciar a recuperação? Está perguntando de novo aqui. Da 377? É. Eu já falei. Mais uma pergunta aqui da 377. Já mas é a mesma. Né? Pergunta ao secretário dos Transportes quando vai arrumar a RS-30, Tramandaí Osório, Roberto. Tramandaí Osório já está sendo arrumada. Ali no litoral nós começamos agora ali entre Maquiné e Barra do Ouro, a 494 começa em Três Cachoeiras e vai até Morrinhos.
estavam completamente detonadas, estão sendo completamente recuperadas. 786 foi recuperada também. Não vou te responder pontualmente o Osório Tramandaí, mas eu não tinha queixas maiores ali dessa estrada que não tivesse sido arrumada. Paulo Sérgio, avisa o coronel para acordar, ele está sonhando. Vamos ao ponto final com o Gimo, FCDL de Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Luiz Tadeu Piva, seu ponto final. Bom, tu me perguntaste qual é a peça de hoje. É Caranguejo Overdrive, tá? Que está acontecendo hoje. Denir Sequim, tu vai ver hoje Caranguejo Overdrive. Overdrive. Então, meu ponto final, reforçando, fica o convite que o mês de maio é o mês do 12ª edição do Palco Giratório aqui em Porto Alegre. Todos os dias, algum espetáculo de teatro na cidade. Quem quiser curtir, tem uma excelente oportunidade de espetáculos culturais de grande qualidade, brasileiros e internacionais. E ficamos, então, com essa programação para que todos possam usufruir e aproveitar de momentos culturais de grande intensidade aqui na nossa população. Parabéns, hein? Parabéns. Palco Giratório. Palco Giratório. Maravilha. Paulo Sérgio, doutor Lênin, uma velha raposa. Quando há favorecimento ao PT, ele sempre acha argumentos e explicita a defesa dele. A petralhada deve ficar satisfeita. Mesmo assim, sou admirador dele, Vanderlei de Olha, que maravilha. Eu faço parte de uma teoria da conspiração. Sabe, eu sou o próprio conspirador, entendeu? Olha aqui, gostaria de saber do Lênio, se o Lula fosse da Arena, você defenderia ele também ou defenderia a prisão dele e do Zé Disseu? Um abraço, Liberato Heller, de Santa Cruz. Pode dizer o seguinte, olha aqui, eu fui o único jurista brasileiro que defendeu com unhas e dentes que não cabiam embargos infringentes no mensalão. Contra tudo e contra todos, perdi. E prejudicou todos os... Porque é difícil para o telespectador médio, assim como o nosso preclaro telespectador... O Liberato Heller, de Santa Cruz. O Liberato, entender o que é ser alguém de princípios e entender o direito por princípios e não por políticas ou moral. Eu não sou torcedor. Seu ponto final, Luiz Coronel. Eu acho que sobre as reformas em pauta, o brasileiro está mais ou menos como cego em filme mudo e como anão em partida de vôlei. Não está ciente. Não pega uma. Não tá sabendo o que está se passando. Me veio um rapaz, eu estou entrando no Parque da Redenção, nada mais querendo que o cantar dos passarinhos. Me veio um rapaz e disse, o que o senhor pensa das reformas do Temer? Eu digo, meu filho, se tu me disseres a tua opinião, eu vou te dar a minha. Ah, não me chateia. Foi embora. Quer dizer... Ao ex-procurador Veiga, poderia esclarecer que ação pode se tomar para dissolver a segunda turma do STF, que passou a não mais representar os anseios da sociedade, que exige que os bandidos permaneçam presos e os que faltam, que sejam logo encarcerados? Eu sei que o senhor é contra tudo isso. Rogério Bertoli, de Porto Alegre. Rogério, em que pese a gente possa não gostar, eles estão no exercício da jurisdição. E no exercício da jurisdição, nada não podemos fazer. Mas a única coisa que se pode fazer, eventualmente, contra o ministro Supremo, seria o impeachment. Né? Mas não vejo como nesse caso específico. E no meu ponto final, Paulo Sérgio, se tu me permites, já que eu estou com a palavra, eu quero mandar um abraço ao Exército Brasileiro. Sábado, eu fui ao Parque Osório para a Festa da Cavalaria. Durante muitos anos, quer dizer, quando criança, aquele parque foi inaugurado em 1970, e eu, quando criança, meu pai me levava lá na Festa da Cavalaria. E eu fui levar meu filho, que está com 8 anos agora, no sábado, uma festa muito bonita, vai aqui meus parabéns, então, ao General Pujol. Parque Osório, que está em Tramandaí. É verdade, mas onde era a sede da estância do Marechal Osório. Isso. Né? Então vai aqui meus parabéns ao General Pujol e também ao Coronel Fernando Cunha de Almeida, o comandante do 3º RCG, que era quem nos recebeu lá, que era o anfitrião
da festa propriamente dita. Uma bela festa. Parabéns. Aliás, ao Exército Brasileiro e a arma de Lá cavalaria. estive quando chegaram os restos mortais do general Osório. E o Brizola era governador do Rio e veio acompanhando os restos mortais. Veja que interessante, né? Do general Osório e o Brizola. E no fim o Brizola ficou visitando, todo mundo esperando para o almoço, atrasou 2h30. O povo morrendo de fome foi embora porque o Brizola não chegava visitando o parque. E independentemente da festa, que é uma vez por ano, é um lugar bonito para se visitar, tem blindados lá, a casa do Osório é um museu, estão lá objetos pessoais dele, a mobília de época ainda, é um belo local para se visitar. Em relação ao Lula e a Lava Jato, podemos concluir que o Brasil é um faroeste ao contrário. O bandido está buscando tempo para prender o xerife. Seu ponto final, doutor Pedro Festival. Olha, nós recebemos essa semana a visita do Banco Mundial aqui no Estado, que há 2 anos, quando nós começávamos o governo, fez uma péssima avaliação das nossas licitações. Essa semana nós tivemos o prazer de demonstrar o que fizemos em licitações, as obras que estamos fazendo e os financiamentos que foram conseguidos no governo passado sendo utilizados. Estamos aqui elogiados como o Estado que melhorou em muito as suas atividades nas licitações e na execução de obras. Portanto, é um ponto positivo do governo Sartori, aliás, bem avaliado hoje, no meu entender, em pesquisa feita aqui. Quero também, e não posso deixar de fazer aqui, um voto que levou ao Noia ali, que ganhou esse campeonato brilhantemente, e também um voto que levou ao Roger, lá em Minas Gerais, que ganhou o Campeonato Mineiro, nosso treinador talento, que saiu para o mundo aqui de Porto Alegre. E dar um abraço à comunidade evangélica, que domingo teve um belíssimo almoço em Cruz Alta, que eu participei junto com a turma do Calçadão, numa demonstração de coletividade que se vê naquela entidade lá, evangélica de Cruz Alta. E parabéns a Zezé, que está na camisa do Noia, aqui e aqui. É mesmo? E um abraço lá aos irmãos que patrocinam o Novo Hamburgo. Você lembra que a ter voltado a Zezé? Olha, Você lembra que havia uma marchinha? Zezé, Zezé, todo mundo gosta muito de você. Havia uma marchinha com esse texto. Dudu vai ficar feliz que a Zezé voltou. Minhãozinho. Não tem programa. É uma conspiração. O que é? Não tem ponto final para mim. Como tu já fez o ponto final? O apresentador Paulo Sérgio, os debatedores falam que o STF tem viés político. Que bom que ele é assim informado, pois se fosse diferente, não precisariam existir, pois um simples programa de computador julgaria as causas. Boa noite, Gregório de Bem de Passo Fundo. Gregório tem razão, e o outro telespectador disse assim, que tem que extinguir a segunda turma. STF não tem que julgar segundo a população, senão ele não seria STF. A Constituição é um remédio contra maiorias. As maiorias são voláteis. Hoje eles vaiam, amanhã aplaudem. A turba é terrível, por isso que tem que ter um tribunal. Paulo Costa, de Sapiranga, para o senhor Lênio Streck, o Zé Dirceu não deveria ser preso. Ele está dizendo aqui, não sou eu. Tu o dizes. Eu só apenas transmito não, que eu leio. Tu o dizes é tu, ó telespectador, sim. com H. Adoro o doutor Lênio, mas concordo com o rapaz de Santa Cruz. Denise é curso de Porto Alegre. O Lênio, como é? Maldito corretor. Doutor Lênio, maldito corretor? Não, é o corretor do... Ele escreveu do... Pô, mas para aí, já estou achando doutor Lênio, maldito corretor. Olha aqui, na sequência aqui, bota isso. Ele botou doutor Lênio. Obrigado, doutor Pedro Westphalen. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder, através da Pampa, mandar um abraço a todos e uma discussão de altíssimo nível aqui, sempre, né? Maravilha. Sempre. Depois vai tomar um whiskyzinho com os mignons da Zezé. Com certeza. Na forma da lei, na forma da Constituição. Na forma da Constituição. Pega aquele whisky de 18 anos. Aquele. Ou uma cachaçinha. Obrigado. Ou uma cachaçinha. Ou aquele vinho rosé de Antônio Prado, do governador. Aquele. É verdade. Obrigado, doutor Eduardo Lima Veiga, Luiz Coronel. Obrigado. Apertando a mão, como diria o Rigoto. Onde é que vai, Tchê? Calma. Não terminou ainda. Obrigado, Luiz Tadeu. É o ponto máximo do programa. Mas que é isso, Tchê? Bateu o continente, Coronel, e foi saindo. Obrigado, Lênio. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Era o ponto. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Pan Rissac Digital.
dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.